Converse decidiu explorar o universo de Naruto Shippuden e com isso, 2 personas que viraram tênis apareceram aqui nos estúdios do SBR. Caso você não me conheça, eu sou a Sabrina, esse aqui é o canal do Sneakers BR e se você chegou aqui agora, já aproveita para se inscrever, deixar o seu like, clicar no sininho e nos acompanhar em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece na cultura sneaker. Pra quem não sabe, Naruto é uma série de anime que se desdobra em 2 arcos e o que vemos por aqui já é a segunda metade da história, em que um garotinho que cresce órfão e vai descobrindo porque uma boa parcela da aldeia não o vê com bons olhos. E isso acaba instigando ainda mais ele a se tornar o que chamaríamos de prefeito e que na animação é tido como Hokage. Aqui na caixa do tênis, a gente já tem uma parcela dos personagens que vão aparecer nos tênis que vieram pro Brasil ou não e são muito essenciais para todo o desenrolar da trajetória, como o Gaara, o Kakashi, o próprio Naruto, o Sasuke e aqui o Itachi, que é o irmão do Sasuke. Outros elementos que ficaram muito bacanas nessa caixa foi a exibição das Nuvens da Akatsuki, que é uma facção de ninjas renegados que aparece durante a trama, para entender. Assista. E aqui atrás a gente tem a tipografia que é utilizada no anime, escrevendo Naruto Shippuden. Então, apresentei para vocês a caixa e agora a gente vai voltar a falar um pouquinho da história. Ambas as representações que a gente tem aqui, elas ocorreram a partir do Chuck Taylor All Star e o primeiro que eu vou apresentar nas minúcias é o do protagonista Naruto Uzumaki. E esse laranja do cabedal, ele nada mais é do que para representar a roupa que o próprio Naruto usa durante toda essa trajetória. E acho que em algum momento ou outro ele deve mudar, mas geralmente é essa aqui mesmo. Por dentro tem um amarelão bem forte também, que é para lembrar o cabelo do nosso Naruto. E aqui o preto são de alguns detalhes da roupa dele, da vestimenta. E é isso. Aqui na lateral, a gente tem o selo de 8 sinais, elemento esse que serve para prender o Kurama, ou a besta de 9 caudas, ou a Kyuubi, como você querer chamar, no interior do garoto, para que a fera não devastasse a aldeia da Folha, a residência do personagem e também onde se passa a maior parte das aventuras. E não por acaso, o Kurama, ele aparece aqui no verso da língua, bem escondidinho, para você lembrar de como que ele é, ou descobrir se você tá tendo o primeiro contato com a animação agora. E o formato de espiral aqui não é por acaso, já que essa é literalmente a tradução do sobrenome Uzumaki, seja espiral ou redemoinho. Além disso, uma das principais armas ninja aparece no meio da etiqueta interna, que é a Shuriken, que é uma lâmina de mão pequena, pontiaguda, mas que faz um estrago daqueles. Por fim, nós temos aqui a placa de bandana, que ela é representada de 2 formas. Aqui com o nome da Converse e aqui com o símbolo da aldeia da Folha. Como eu falei pra vocês, é a terrinha do Naruto. Partindo para outra iteração, a gente tem representado aqui o mentor do Naruto, o mestre dele, o sensei, que trata de ensinar tudo que o menino precisa para se tornar o prefeito. E aqui, a primeira característica que a gente já tem muito forte é o cinza do cabedal, que é justamente a cor do cabelo do Kakashi, e é um elemento muito forte também, que o faz se aproximar muito da característica do próprio pai, que faz com que, durante boa parte da trama, ele use uma máscara, que tem o formato expresso aqui no calcanhar do tênis, para justamente as pessoas não fazerem essa confusão, já que quando ele cresce, ele fica com uma aparência muito semelhante à do pai. Novamente, a gente vê a Shuriken aqui, presente no interior da etiqueta. Aqui na frente, a gente tem esses 2 elásticos aqui, que servem como se fossem as faixas do calçado que o Kakashi usa, e uma boa parte dos ninjas também. Eu achei muito interessante esse detalhe, essa atenção que eles tiveram. E como a máscara é um dos elementos principais do nosso guerreiro, e aqui na língua tem um segredo que guarda uma habilidade secreta, não tão secreta assim, do Kakashi, que é o Mangekyo Sharingan, que foi uma técnica absorvida do seu melhor amigo, o Obito Uchiha, durante a terceira Grande Guerra Ninja. Essa partilha de Kekkei Genkai, que é uma habilidade de sangue do clã Uchiha, se dá por uma missão em que o Obito fica gravemente ferido entre a vida e a morte, e naquele momento em que supostamente ele está para morrer, ele decide deixar de presente para o Kakashi, que também tinha sofrido um acidente, perdido a visão do olho esquerdo, o seu olho com essa habilidade, como um presente pela amizade do Kakashi, por ele ter subido de nível pouco tempo antes de entrar naquela missão, e também uma forma dele sempre ser lembrado pelo melhor amigo. Então, assim, foi um presente tanto e que o Kakashi cuidou durante toda a vida. Voltando ao tênis, esse azul escuro que a gente vê aqui, tanto na parte central quanto aqui
no fundo, é a cor que é representada pela bandana do Kakashi e também pela faixa que ele usa. Novamente, a gente vê aqui a placa que representa tanto a Converse quanto a aldeia da Folha. E na língua, não é somente o Mangekyo Sharingan que a gente vê. Quando a gente volta a máscara para o lugar dela, a gente vê o signo do Kekkei Genkai original do clã Hatake. O símbolo de invocação que eles têm para chamar o animal que personifica a classe daquela família. Nessa ocasião, são os cães ninja, que o Kakashi guarda com muito carinho e geralmente eles são liderados pelo Pakan, que é o principal cachorro e quem guia todo o restante da alcateia quando precisa de mais de um deles. E o principal poder deles é justamente o de rastreamento, tanto de seus aliados quanto de seus inimigos. Você vai descobrindo tudo isso no meio da trama. E agora a gente vai falar um pouco mais da infância do Kakashi, porque mesmo quando criança, ele fez parte de um grupo especial de ninjas chamada Anbu Black Ops, em que eles faziam missões super ultra mega perigosas, mesmo que eles fossem bem jovens. Aqui no calcanhar, a gente tem como se fosse o cabo da katana que o Kakashi utilizava nesse período, além da espada que ele tinha herdado do pai dele. Aqui na lateral em vermelho, a gente vê bordado o que seria a tatuagem que ele carrega no braço e que servia para identificar todos os membros dessa classe ninja especial. E o chaveirinho era como se fosse a máscara que eles usavam durante essas missões para não ser reconhecidos e manter ali o seu disfarce durante toda essa experiência. Voltando a falar um pouquinho da placa, em alguns modelos, como o do Sasuke, que não veio para o Brasil, e o do Itachi, que aparece em outro modelo da Converse, que é o Converse Weapon, você vai perceber que ela tem um risco na horizontal. E esse risco, ele é para sinalizar os ninjas desertores ou os ninjas renegados pela aldeia. Quer descobrir por que eles receberam esse título? Vai ter que assistir, mas alguma coisa muito grave eles fizeram. Já vou logo informando. Aqui no Brasil, estes tênis e também o do Gaara do Deserto, que é a alternativa que você vai ver que ela tem uma cor assim mais de barro, um marrom, e até entre sola meio amarelada, você pode estar encontrando via converse.com.br, as principais lojas físicas da marca e também algumas lojas parceiras, sendo que o All Star de tamanho infantil, ele tá custando R$ 549,90 e o tamanho adulto entre R$ 749,90 e R$ 769,90. Já o Converse Weapon do Itachi, que infelizmente não apareceu por aqui, ele ainda tá para ser liberado para venda e o custo dele tá sendo de R$ 999,90. E agora que chegamos até aqui, te convido, se não curtiu ainda, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, segue a gente em todas as redes sociais e aproveita para deixar aqui o que você achou destes tênis, do restante da coleção. E é isso, deixa suas observações que a gente troca aquela ideia gostosa nos comentários. Fechou? É isso. Tchau, galera!